O que podemos nós, artistas, trabalhadores da cultura, oferecermos àqueles tantos outros trabalhadores da cidade de São Paulo, se não seguirmos irmanados? O que podemos nós, um coletivo de artistas periféricos, em meio a tanto sofrimento, se não vivenciarmos processos de luto e esperança? O que podemos nós, um grupo de teatro que pesquisa o ônibus urbano como espaço cênico, fazer diante da pandemia, se não perceber que o ônibus nunca parou? O que podemos nós, O que podemos revelar por trás das sombras sonoras dos números? Eu me lembro de uma frase que o Anderson falou uma vez e que reverbera muito na minha cabeça, reverberou muito durante a escrita do projeto, e eu acho que segue reverberando, que é o ônibus nunca parou. Então essa ideia de que o ônibus também pudesse parar. O Anderson veio com uma imagem de um ônibus de Troia, como se um ônibus que pudesse ser um hospital de guerra, um ônibus como esse espaço de cura, porque na época ele era um espaço de contágio. Podemos ouvir, Estar ao lado dos trabalhadores. Trabalhar as suas E nossas dores. Trabalha dores, para que as histórias não sejam passageiras. É um projeto que foi realizado em 4 movimentos: escutar, ouvir a palavra, escutar, ouvir o corpo, escutar, ouvir o tempo, a terra, escutar, ouvir o encontro, com conversações, carpintarias, mostra de teatro e territórios. Quantos nomes, quantos órfãos, quantos abraços não dados. Quantas dores, quantos sonhos não realizados, quantas lágrimas, quantas histórias ainda não sabemos. Quantos amores interrompidos, quantos vizinhos se foram, quantos dias sozinhos. quantas horas sem vacina? Quantos pais, mães, avós, filhos? Quantos medos? Quantas ligações aflitas? Quanto arrependimento? Quanto tempo sem você? Quanta saudade? Na pandemia, todos nós fomos tratados como números. Então a gente criou um projeto para poder ouvir os números, para poder perceber, sentir, entender, compreender as histórias, perceber os sonhos, os desejos, as dores, as angústias, os medos desses números. O cobrador era obrigado a falar para o passageiro entrar com máscara, porque senão pagava a multa. Tinha São Paulo Transporte dentro do ônibus e não falava para o pessoal colocar máscara. Era um trabalhador que tinha que exigir. Aí ele escrevia, tem que pagar a multa de 300 a 400 reais. De fato, se abrir para um risco absoluto de uma escuta que você não tem controle nenhum sobre o que você vai escutar. É isso. Sim, e acho que isso que... Meu trabalho com a Zózima Trupe começou dentro da pandemia. Foi quando eu comecei a participar da escrita de projetos, colaborar com esse pensamento inicial
de como apresentar um trabalho que ainda vai ser desenvolvido. Então, de lá para cá, eu venho escrevendo muito em colaboração com o Anderson sobre esse pensamento do que é, como formalizar uma ideia, como organizar essa ideia. E quando a gente começa a escrever Trabalhadores, é o momento do ápice da pandemia. A primeira vez que a gente envia o projeto é o momento onde está tudo fechado, onde muita gente está sofrendo muitas perdas, UTIs lotadas. Então, era uma coisa muito pulsante e era, inclusive, muito difícil, porque no momento da escrita a gente se debruça em pesquisas, em dados, e não tinha nada no horizonte, assim. A gente ainda não tinha vacina, as UTIs estavam lotadas, aquelas imagens de cemitérios e covas e covas e covas. Então a gente começa a pensar muito a partir dessa ideia do Anderson, dessa trabalhar as dores, como que é para as pessoas que não podem parar, né? Considerando que a Zózima Truppe sempre trabalhou com o ônibus como espaço cênico e esse espaço do terminal, construindo um território a partir desse não lugar de trânsito, como que é trabalhar nessa perspectiva, com essas pessoas, para essas pessoas, junto com essas pessoas, quando tá tudo parado, mas nem tudo tá parado. 26 de fevereiro de 2020, primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Ele. Nós tivemos um ciclo de conversação aberta ao público dentro do Terminal Parque Dom Pedro sobre a morte, o luto, a memória e a escuta. Psicanálise, quer dizer, é interessante, porque a morte é o fato mais incontornável da vida, não é? Alegria, tristeza, doenças, infelicidades, perdas, todas as outras você pode tentar driblar ou superar, ou... a morte, ela é incontornável, todos nós vamos morrer, não tem papo, né? Então a questão é assim, como é que a gente lida com isso? Eu tenho que estar disponível para me machucar. O termo que eu uso é traumatizar. Quer dizer, o que é traumatizar? Traumatizar é eu receber um influxo, um estímulo, pelo qual não tenho representação. Vou precisar dar forma para ele. E a minha tendência é colocá-lo nas formas que eu já tenho. E aí eu reduzo o outro a mim. E ouvir transtornar a mim para ouvir vocês, para ouvir o outro. O luto é um momento em que você precisa dizer: está tomado, está louco, está cego. É preciso de tempo para que esse trabalho aconteça. Quando a gente entra em processo de luto. Então, na verdade, o luto é uma grande reforma do mundo interno. Tem que passar por essa reforma. A gente está agora, todos nós, passando por isso. Porque a gente está agora voltando para um mundo que não é mais aquele que a gente deixou na época da pandemia. Dizer que qualquer trabalho relacionado à memória vai ser o mesmo antes e depois da pandemia, né? Então, mesmo que seja um tema não diretamente relacionado, né? No caso de vocês, a gente está falando de um assunto que está diretamente relacionado. Mas mesmo que não fosse, a pandemia, ela é esse intervalo na vida das pessoas que vai ter um impacto para todos os setores da vida das pessoas. A questão é como fazer com que isso tudo faça sentido. É meio que como construir uma memória coletiva a partir dessas várias memórias individuais. E esse é um dos trabalhos, digamos assim, de análise, né, que se faz em história oral. Porque quando a gente faz um projeto, existe um tema. Então, o tema de vocês, né, trabalhadores, como trabalhar as dores da pandemia, dessa população que está aqui, né, que está passando aqui. Quantas vidas afetadas em cada vida interrompida. Quantas vidas afetadas em cada vida interrompida. Quantas vidas afetadas
em cada vida interrompida. Quantas vidas afetadas em cada vida interrompida. A granel morrem frios os passos. Oh, doce fel marcam os corpos lavados, feridos, torturados, lamentos violados. Falar do mundo, das suas complicações, do preconceito profundo, da guerra entre nações. Vamos falar da fome de quem não tem nome, de quem é tratado apenas como pronome. Vamos falar da política dos demônios de terno, da morte que vive estatística. Cativeiro eterno, herdeiro do horror. Não há cela comum, presídio ou casa de detenção igual a outra. O que se tem em comum é o isolamento em local fechado. Bem-vindos ao nosso tribunal. Há pouco tempo foi declarado estado de emergência por força maior. E todas as ruas, portas e janelas foram fechadas. Todos fomos impedidos de sair de onde estávamos. Todos detidos, até que se soubesse o que estava acontecendo. Me perdoa! Sendo a detenção a ação de aprisionar alguém que cometeu um crime, todos são suspeitos. Inclusive vocês. Hoje, nós vamos escutar os depoimentos dos quase vivos, quase mortos, suspeitos. A mostra de teatro foi um trabalho muito bacana que a gente fez durante o projeto, que nós tivemos a oportunidade de selecionar artistas de diversas linguagens que se inscreveram, foram selecionados via edital e tiveram a oportunidade de apresentar no ônibus as vivências artísticas que tiveram durante a pandemia. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. A minha história começa num lugar que eu exatamente não sei. Eu só lembro de pequenas situações, como se várias coisas... Foi muito enriquecedor, assim, tipo, tá em vários outros lugares, é muito bom porque a gente exercita vários outros lugares, assim, né? Esse corpo performativo que pode estar na Caixa Preta, que pode estar na praça, que pode estar na Casa Cultural, que pode estar aqui dentro do ônibus, é um experimento muito único, assim, né? E ter essa troca tão de pertinho com o público, assim, depois de tanto tempo afastado, tá bem juntinho, é um presente, assim, é um presente estar nesse presente, vivendo esse presente. Eu
12 de março de 2020, primeira morte de Covid no Brasil. Ela. A carpintaria de território narrativo com Eduardo Pizarro. A carpintaria território terapêutico com Madevi, Murti e Silvia. E a carpintaria de dramaturgia com Vitor Novo. É um tipo específico de conversa com a pessoa, passando camadas de perguntas que estão todas já penduradas nela. Então seria quase que imaginar, né, que você tem uma estrutura aqui, pode ser de pano, de papel, mas fica tudo pra frente, é uma sequência de perguntas. O Eduardo, ele contextualizou a gente com muitas referências, assim, ele bombardeou a nossa cabeça com muitas ideias, muitas imagens e trouxe pra gente uma nova perspectiva pra gente olhar a arquitetura do Parque Dom Pedro. E aí a gente olhando a arquitetura e criando possibilidades dentro do ônibus, surgiu um experimento que marcou muito pra mim, que foi um experimento que a gente resolveu experimentar as estruturas que a gente desenvolveu, né, provisoriamente, que foi um cone de escuta, né? E também a parte externa, que eram a parte de receber o público, as placas visuais que interferiam diretamente com as pessoas. E essa parte da interferência com as pessoas foi um momento muito significativo nesse projeto, porque a gente estava muito ansioso para saber como isso ia acontecer, se as pessoas iam parar para a gente conversar, se eles iam dar o depoimento, se ia ser muito pesado para a pessoa às vezes falar de um assunto como a pandemia. E a gente estava meio assim inseguro, sem saber muito bem como seria essa resposta. E eu ouvi muitos relatos, né, das pessoas sobre a pandemia e isso me chocou muito, assim. Eu fiquei muito comovido, assim. Eu falei, em determinado momento eu falei assim, nossa, eu não estava pronto para ouvir aquilo. Esses 2 dias eu pensei, refleti muito sobre a minha vida, fui buscar ajuda na casa da tia da minha mãe, da irmã do meu avô. E eles contaram histórias sobre como foi, o que aconteceu com esses trabalhadores, com essas pessoas, e aquilo foi cada vez mais me chocando e entendendo a importância de ouvir. Ser um convite para uma viagem para alguém que ele queira oferecer. Então, uma página que ele consegue destacar desse caderno e ele faz um convite para alguém, ou seja, como se esse caderno fosse se reverberar para outras pessoas. Primeiro dia da carpintaria com o Vitor Noda. Ele chega com os papéis coloridos, pardos, poesia, e ali ele traz uma escrita e também nos provoca com uma pergunta. Qual é a sua memória de trabalhador? Qual é a sua memória de trabalhadora? A partir dali começou a nossa escrita com o objetivo de fazer as histórias de passagem, um caderno, um livro de histórias de passageiros e passageiras. O que a pandemia te trouxe de bom? Uma saudade que dói. Porque a gente podia pensar junto nessa ação, porque eu acho que a gente tem que escutar os trabalhadores, né? Óbvio, né? Mas enfim, para compor esse material. E foi assim também que o Vitor Noda começou o projeto, a carpintaria, falando no poder da oralidade, né? Que resgatar esse poder da oralidade que é a raiz ancestral da contação de histórias.
ter bastante cuidado mesmo, bastante zelo com o que a gente vai falar, com o que a gente vai perguntar. Falar de autoamor é muito perigoso, porque não é uma questão de amor, mas é uma questão de sobrevivência, né? A Carpintaria Território Terapêutico foi ministrada pela Silva de Oliveira e a Madevi Muti e tinha como objetivo propor oficinas de autocuidado para passageiros e trabalhadores do transporte público, especificamente para os trabalhadores que frequentam o terminal Parque Dom Pedro II. Durante as oficinas a gente teve a oportunidade de entender, compreender, juntamente com os passageiros, esses trabalhadores, a importância do autocuidado e como isso está sendo de extrema importância para a gente agora nesse período pós-pandemia, né, podemos dizer assim, porque a gente sabe todo o estresse, todo o sofrimento, toda a angústia que mundialmente a gente sentiu, né? A gente ainda continua sofrendo sequelas de tudo isso que passou, mas foi muito interessante a proposta que elas trouxeram de pensar o autocuidado com coisas simples. Pode ser uma respiração, a gente não está respirando, né? A gente está cada vez mais respirando de forma curta e essa falta de oxigenação no cérebro nos traz consequências, inclusive como ansiedade, pânico, enfim, a gente sabe aí uma série de coisas. Não é só isso como dispositivo, né? A gente entende que tem vários dispositivos, mas o fato de simplesmente não respirar nos traz consequências não tão boas. E no final terminou com uma grande balada. Assim, a conversa foi evoluindo, o banquete foi alimentando o fogo nessas pessoas, na gente, e terminou numa balada enorme, onde todo mundo era DJ, todo mundo ia lá, escolhia músicas que tinham a ver com algum momento especial da vida. Essa virou uma proposta no meio do banquete, que virou uma festa. E aí no final teve uma coisa muito especial. Teve um senhor que quando acabou, ele falou: ai, que pena que a gente tem que ir embora. E aí ele falou: eu queria falar para vocês que hoje eu perdi meu filho na pandemia, eu tenho 50 anos, e hoje eu tinha decidido que eu ia acabar com o meu sofrimento. Eu não queria mais viver. Ele falou pra gente, e ele chorava muito, e aí ele disse que ter encontrado a gente aquele dia, ter encontrado aquelas pessoas, ter encontrado o ônibus, fez com que ele continuasse. E a gente, enquanto artista, a gente teve muitos motivos para desistir nos últimos anos, e mesmo assim a gente continua. E aí, às vezes, quando a gente pensa em desistir, aí a gente se depara com pessoas como ele, e a gente entende que a gente tem que continuar, que de alguma forma o que a gente faz, o nosso trabalho, ele tem um sentido. Não só para a gente, ele é importante para o mundo, porque essa reflexão, esse momento de luto, de tristeza que a gente veio passando, todos nós perdemos muita coisa e a gente precisa encontrar caminhos e motivos para continuar seguindo. Nosso ônibus hoje não vai andar. Nosso ônibus hoje vai ficar parado. E tivemos as carpintarias do território sonoro com Paulo Aquil, o território ecopoético com Gabriel e o território audiovisual com a Letícia. Paulo Aquil trouxe pra gente atmosferas sonoras. E o Parque Dom Pedro é lotada delas. Barulhos, ruídos, sons, frequências. Todo tipo de frequência você encontra ali. Mas qual o contrário da sonoridade também, se não o silêncio?
A pandemia de Covid-19 calou muitas pessoas, trouxe muitos silêncios. E esses silêncios trouxeram muitas histórias. Essas histórias que chegaram até nós, através de outras carpintarias, foram a base de material para que a nossa carpintaria sonora pudesse acontecer. Através de equipamentos, improvisações e todo esse material, está nascendo um outro rico material sonoro e musical que vai se transformar em um show, com estruturas e tudo mais. Pouco chega na natureza e por isso a gente tem que recriar e confiscar um pouco dos trechinhos de algumas experiências de natureza dentro de limites, dentro de pequenas galerias que a gente chama de canteiros, ou jardim, ou parques, dependendo da escala. Mas na realidade, eu acho que é uma pequena experiência e eu acho que não acho que só pelo fato de não ser natureza ela não é válida. Gabriel, que é um arquiteto formado pela FAU, na USP, ele desenvolveu a carpintaria, que são terminais de lutos e esperanças. Um território ecopoético que a gente vem desenvolvendo, que a gente ainda vai finalizar isso ainda, né? E que era uma pesquisa de encontrar espaços ociosos no terminal com o objetivo de se reconectar com a natureza. E aí me vem essa imagem de como se as plantas estivessem saindo desse ferro frio, sabe? No ferro frio do ônibus do ninho? Plantar no ferro frio do ônibus o ninho. Bom, e nesse processo não tinha como a gente não revisitar a memória daquele território, né? De como que aquele terminal foi construído, mas que tinha muita história antes, né? Ali é a Várzea do Carmo, que existiu a Ilha dos Amores, que teve o Parque Xangai, que aquele terminal, de alguma forma, está no lugar onde existia um rio.
A carpintaria de audiovisual com a Letícia, ela foi muito importante para a gente porque ela ajudou a gente a entender a projeção dentro do ônibus, como a arquitetura do ônibus pode ser mais funcional assim, com a questão da projeção. Então ela nos apresentou texturas, formas, maneiras, tecidos, ela apresentou muitas possibilidades para que a gente pudesse experienciar, né, de uma forma mais prática a projeção dentro do ônibus, que fez assim, né, na cabeça da gente, abriu o nosso olhar e fez a gente entender a projeção também como uma cenografia. E isso é uma parte que nos intrigou bastante durante o processo e fez um estalo para a gente começar a entender essa ferramenta do vídeo como uma parte cenográfica também. O que são os números? Uma representação. Uma quantidade. Uma distância. Uma medida. Um som. Mesmo que falte o ar, o mundo seguiu em trânsito. O ônibus não parou, nem vai parar. A catraca da sorte gira. Mesmo que falte o ar. Motores não se desligam. Desligam-se histórias. O Território Manifesto Sonoro foi o resultado de toda a pesquisa que a gente desenvolveu ao longo do projeto de fomento e foram muito importantes para a gente porque resultou em cantigas, em músicas e poemas que foram feitas e investigadas juntamente com e para os trabalhadores, para o terminal e frequentadores do transporte público. Às vezes, para ouvir é melhor não ver. Às vezes, para ouvir é melhor não ver. Gente, vou fazer um convite para vocês. Estão vendo essas vendas? Eu vou pedir para que vocês coloquem vocês, fechem os olhos. Isso. Se ajudem aí, peça ajuda no amigo. Porque às vezes, para ouvir, é melhor não ver. Roda que roda, que roda, 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 roda que roda, que roda. Atenção, atenção, humanos. Vai começar a maior tragédia do universo. O que eu achei interessante assim nesse processo foi tudo que está ao redor assim inspirou muito a fazer a parte de sintetizador, de síntese sonora, que é a parte que eu estou participando assim no projeto, né? Então, para mim, o ambiente ajudou a compor também. Então, acho que é isso. Porque é um desafio, né? Porque o trabalho que a gente faz, na maioria das vezes, já é de composição pronta, que a gente trabalha um personagem, que não é esse caso aqui. Aqui não é um personagem, é a vida real, né? Então, como dialogar musicalmente com a vida real? Então, foi pensar nessas harmonias a partir do texto, né? Esse texto que vai amarrando a nossa vida, as nossas vidas todas, não só de quem está participando, mas eu pensava em quem vai assistir. Será que faz sentido? Será que faz sentido colocar uma música tão eruditizada? Não, né? Eu acho que é popularizar cada vez mais e ainda deixar aquela gotinha do nosso trabalho, né? Claro, que é do canto lírico,
uma voz que vem sobressaindo no agudo, mas que reflete, acho que, a harmonia musical também, claro. É um processo novo, uma coisa nova, né? Apesar da gente trabalhar bastante com musical, com teatro, com músicas populares, mas realmente dentro de um ônibus, para mim, é a primeira vez, né? Minha experiência é nova. No caso de estar tocando e cantando com atores, realmente a gente aprende já com essa experiência. E a gente tem que se adaptar um pouco a esse novo estado, nesse processo. Porque dentro de um ônibus é um espaço pequeno, o público é diferente, né? Não é um público convencional que está acostumado a ir no teatro e comprar o ingresso e ir lá e ver a gente, as peças. É uma peça realmente interessante também, que tem tudo a ver com esse público que frequenta esse lugar aqui, essa região e esse território. E estou gostando bastante, está bem legal. Já estou sentindo que hoje é o último dia, né, dessa temporada, mas está bem legal, bem gostoso. Eu acho que foi o depoimento de uma pessoa que tinha perdido um parente, acho que foi o pai para o Covid. Aquilo eu tive que respirar fundo para não chorar, porque eu também perdi parentes, né? Então a gente sente bastante essa coisa. Eu acho que foi o que mais me marcou isso. E está sendo lindo fazer, está sendo maravilhoso. Ser esquecida diante da dor. A sombra acorda no pesadelo, sem amor, sem amor. A sombra é não sentir teu cheiro. De abril de 2021, 4.249 mortes num único dia. E o que não foi dito é, para eles especificamente, eu tô com muito medo. Tô com muito medo de perder vocês. Muito medo, de verdade. Hoje eu levanto as mãos pro céu e agradeço que não aconteceu. Mas na época, isso era o que eu queria ter dito. Mas não disse. Porque isso assustaria eles muito mais. O território Pontos para Ouvir e Transmitir Histórias, ele teve como objetivo colher relatos de passageiros que viveram, né, como todos nós, tempos pandêmicos. E a gente tinha uma pergunta que a gente dizia: o que não foi dito? E a gente criou como uma caverna, um lugar super introspectivo, quase como um confessionário, para que a pessoa pudesse dizer aquilo que estava guardado, escondido e silenciado. E ela disse pra gente o que não foi dito. Durante a pandemia, assim, é muito se falado nas perdas que a gente sofre, assim, mas eu acho que a gente aprende muito como o ser humano é egoísta, sabe? Porque, assim, eu penso no meu bem, mas eu não penso do próximo. E essa pandemia chegou muito para mostrar que a gente não tá sozinho e a gente sempre precisa pensar no próximo, porque eu dependo de cuidar da minha saúde e isso reflete no próximo. E assim vai num círculo, sabe? O que faltou pra gente foi informação, experiência, comunicação, talvez. É o que mais me fez sentir falta. Aí minha família começou a passar necessidade, sabe? Tipo, aí nós assistindo na televisão, por exemplo, propaganda de alguns canais falando fique em casa, os mantimentos vêm depois. Então isso é uma coisa que afetou muito a minha família, tá ligado? A gente passou fome, a gente passou necessidade. O que não foi dito foi
o como você agir e estamos aqui para cuidar de vocês. Acho que isso que não foi dito. Eu gostaria de dizer eu sinto muito para as pessoas que eu não pude abraçar, que partiram, que eu gostaria de ter me despedido. E a gente não pôde se despedir. Eu sinto muito pelo governo que a gente teve, eu sinto muito por toda a tragédia que a gente viveu. A materialização de pesadelos, assim. Eu tive até umas alucinações, umas crises de ansiedade, assim, que eu nunca tinha me visto desse jeito. Pensar nesse processo ainda é muito dolorido, porque quando decretaram a pandemia, eu tava há 3 dias de fazer meu chá de bebê do meu segundo filho, que já não estava sendo fácil a gravidez, e pensar na possibilidade de não ter esse momento com os meus amigos e os meus familiares foi muito difícil. Eu engravidei na pandemia. Então, foi um momento muito maravilhoso. Embora muito difícil, eu tive a graça de poder acompanhar todo o processo da maternidade, da gestação em casa. Tive a graça também de ter um trabalho nesse momento. Engraçado que eu percebo muitas coisas que não foram ditas, mas que eu não quero falar ainda. Na pandemia, os motoristas e cobradores de ônibus ficaram no ranking em primeiro e segundo lugar dos profissionais que mais se desligaram por morte devido à Covid-19. Nosso ônibus hoje não vai andar. Nosso ônibus hoje vai ficar parado. O território Mapas de Autocuidado veio para proporcionar um pequeno rasgo no tempo do trabalhador. Num lugar em que se compete com muito barulho, muita poluição visual, o que a gente pode fazer? Nós fizemos. Ambientamos o ônibus, conseguimos deixar que esse ônibus se tornasse um local tranquilo, com música ambiente suave em frequência, que deixava a pessoa mais calma, mais serena, buscando uma equidade, uma tranquilidade para esse trabalhador, esse passageiro, esse usuário do transporte público. Inspirar e soltar. E a cada respiração, vocês vão fazendo mais profundamente esse processo de inspirar profundamente o ar, vai percebendo todos os sons, todos os cheiros, vai percebendo o seu corpo relaxando, se acalmando. Deixe os pensamentos passarem, não se prendem a nenhum deles, mas também não precisa não querer pensar. Deixe os pensamentos passarem. É esse lugar de respirar, de cuidar das mãos, de perceber que é possível e importante a gente poder cuidar da gente mesmo. E o tempo que vocês quiserem ficar aqui, vocês podem ficar, mas quem quiser sair vai ter um presente para vocês lá fora e também tem um chá para vocês tomarem lá fora. Então é isso e muito obrigado pela atenção e a participação de vocês. E então, quando ele termina essa automassagem, ele leva embora também um escaldapé de presente para poder fazer na sua casa e também compartilha conosco de um chá e de uma conversa, para deixar ali as impressões que ele teve e as sensações que ele teve dessa parada no tempo, num local tão atípico como o Parque Dom Pedro.
No Brasil, mais de 700 mil mortes. No mundo, quase 7 milhões de mortes registradas. O território Pequenos Terminais de Luta e Esperança, a gente criou uma instalação ali no Parque Dom Pedro, que a gente contou ali nas grades, logo de entrada, a história daquele terminal. A gente pegou lá do comecinho, assim, quando ainda era uma várzea, e veio contando essa história. E a gente contou a história com vários banners assim colados nessa instalação. E aí teve um canto que a gente chamou ele de Canteiro Parque Terminal. E ele ficou muito interessante, porque a gente criou uma estrutura feita de metal, de ônibus, com um banco para a gente contemplar. E o que a gente entendeu que naquele terminal é um lugar de passagem, é um lugar que as pessoas passam. E aí a gente criou um tempo de pausa. Cria um contraponto ali naquele terminal. E isso vem 100% com o que a gente vinha trabalhando já nesse projeto, que é o processo de cura, né? Que é o processo de contemplar, um processo de resgatar um tempo para si. E aí a gente, nesse processo de trabalhar, nesse processo de pensar essa cura, esse autocuidado, esse pensamento, esse tempo de paragem, esse tempo para você, a gente criou esse canteiro dentro desse fluxo. E juntamente contando um pouco a história desse terminal sem árvores. O território Passaportes de Memória foi a distribuição do livro Histórias de Passagem, da Zózima Truppe, lá no Terminal Parque Dom Pedro. Nós pudemos colher histórias, coletar histórias e refletir sobre esse momento que a gente passou, esse momento de pandemia, junto com os passageiros e passageiras.
passagem são convites para uma viagem de corpo presente na direção de memórias. O Território, Faróis que Projetam Vidas, é esse documentário que projeta toda a vida além dos números. Todo esse labor em busca da escuta, da cura e do encontro. Como cantaram os Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. É preciso plantar no ferro frio do ônibus o ninho, porque dentro é lugar longe, porque o amor é sem fim, porque os minutos que se vão com o tempo é vida. Estamos vivos e por alguma razão ainda estamos aqui, mesmo diante de tantas dificuldades. Então, bora recomeçar, sonhar, imaginar, desejar outros destinos, outros caminhos. Porque esses que inventaram pra gente, pros nossos entes, a gente não quer mais. Como dizia o sociólogo Betinho, o que vive na memória de alguém não morre e jamais morrerá. Palmas para os que se foram, palmas para os que estão aqui. E é hoje!